Muito bem, então nesse momento que nós iniciamos o nosso estudo do livro dos Espíritos, elevemos nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, agradecidos por esta oportunidade. Lembremos que a nossa prece, feita do coração, sem palavras suntuosas ou assim, pomposas, ela precisa da simplicidade. E é com essa simplicidade que nós rogamos ao nosso querido Mestre que abençoe esse momento, abençoe cada um que está por trás de um telefone ou de um computador, compartilhando desse momento. Abençoa todos, querido Mestre Jesus, os lares que aqui se encontram, reunidos, onde quer que seja. E também, querido Mestre, aos amigos espirituais e todos os convidados que eles trouxeram em cada um dos nossos lares, tornando assim uma grande sala de aula espalhada por muitos lugares. Obrigado, Mestre Jesus, e rogamos ao Senhor que abençoe esse momento, que nos ampare no melhor entendimento possível das lições da noite de hoje. Em vosso nome, em nome de todos esses amigos que nos assistem, iniciamos agora o nosso estudo do capítulo desta noite do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Muito bem, é sempre uma alegria ter todo mundo aí. E eu vou agora fazer o compartilhamento da tela para que a gente possa ter assim essa maior facilidade, né, aqui na nossa exposição. Muito bem. Olha, hoje nós vamos estar estudando o retorno à vida corporal, que é o capítulo 7, o capítulo 7º, né, do Livro dos Espíritos. Nós até agora falamos de espíritos desencarnados. Agora a gente já começa assim uma transição do mundo espiritual para o mundo material. Então, a partir de agora a gente já começa a falar da reencarnação, ou seja, do retorno à vida corporal. E no item primeiro, tem por título Prelúdio do Retorno. Prelúdio nada mais é do que aquele passo inicial, aquele preparo para alguma coisa. Então, temos um projeto e aí já começamos as primeiras providências e tudo. É o prelúdio daquilo que nós vamos ter pela frente, que antecede efetivamente aquilo que a gente vai fazer, né? A realização do que a gente vai fazer. As questões que nós, pelo menos, tensionamos cobrir é da 330 até a 343. Não significa que a gente vá até o fim se alguém, com toda a liberdade, entrar e fizer perguntas, basta que desfaça aí, porque eu não consigo ver a mãozinha aí, né? Então, basta que desfaça que ative o microfone e faça a pergunta, sem problema nenhum. Combinado? Muito bem. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que para mim é importante. É diminuir aqui miniaturizar, que palavra bonita. Pronto, agora eu consigo enxergar a tela inteira. Então, começamos com a questão número 300. Olha como esse assunto é motivador. Nós vamos ver que é uma morte ao contrário. Olha que coisa, né? Pô, mas que esquisito, como morte ao contrário? A gente sai de um mundo para entrar no outro. É como se nós morrêssemos no mundo espiritual para nascermos aqui no mundo material, né? Se bem que não é uma coisa tão assim simplória do jeito que eu estou falando, porque na verdade a gente continua com o pé no plano espiritual. A gente não se desvincula do plano espiritual quando está aqui. A gente tem toda uma relação com o plano espiritual, como a gente viu no capítulo anterior, nos itens anteriores. No mundo espiritual, a relação com o mundo material. Então, se a gente acha que a gente morre aqui para ir para o plano espiritual, da mesma forma, quando a gente vem para cá, a gente morre no plano espiritual para renascer no plano material.
Então, a primeira coisa que Kardec pergunta, os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Então, imagina, o espírito está lá, na erraticidade, e aí, ele vai reencarnar? Ele sabe quando é que vai ser isso? Ele tem um ticket, um bilhete de viagem que tem que ser naquele momento? Né? Aí, os espíritos dizem, eles apressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Né? Sabem que devem retornar um corpo, sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Por que eles ignoram? Porque o renascer, a reencarnação, não é uma coisa assim que uma loteria. A gente vem aqui com um propósito e a gente vem para cá depois de ter estudado, planejado, ter tomado as providências para que a gente venha. Vocês imaginem, qualquer um de vocês, se imagine assim, eu vou reencarnar, estou na erraticidade, no plano espiritual, vou reencarnar. Nós temos que ter pelo menos um casal, né? Porque ainda a gente está subordinado à lei da reprodução. Então, é o mínimo, né? Ninguém nasce do pé de, como é que é, da couve-flor, né? Como a gente ensinou ou aprendeu lá no passado, né? Então, precisa de um homem e uma mulher, né? Claro, mas espera aí, tem a fertilização in vitro, não importa, mas tem que ter a fonte de um homem e de uma mulher em termos de célula reprodutiva. Aí está ali. Então já começa aí. Agora, é qualquer casal? Não é. Tem que ter um propósito, tem que viver com aquele casal, se é que vai acontecer isso. Pode ser até que a gente venha de um outro casal para se juntar a esse. Nós falamos sobre adoção há umas semanas atrás. Então, o corpo é o de menos. O corpo que eu digo assim, a descendência é o de menos. O que vale é o espírito. É ele que vai aprender. Se vem de mim, se é biologicamente veio de mim, né? Filho biológico ou não, não importa. O que importa é o que se eu seja filho biológico dos meus pais ou não. O que importa é que eu sou o espírito que precisa ter a necessidade, que precisa ter a oportunidade de conviver, aprender com aquele casal. Então, é tudo isso. Agora, tem que vir no momento certo para que ele realmente possa melhorar a condição do aprendizado dele. Ele tem que vir de uma família, de uma sociedade, de um local. Olha quanta coisa está reunida aí. Nós temos esse casal, os pais, né? Não importa biológicos ou não, mas esses pais, a família que está em torno, os amigos que ele vai encontrar, o país que ele vai nascer, ainda que ele mude de país, como é o caso da maioria aqui, mas é todo um conjunto de fatores que tem que ser estudado, tem que ser trabalhado. Então, ele não sabe quando que vai acontecer, porque tem que preparar isso tudo. Aí vai todo o encaminhamento, e quantas variáveis tem no meio aí, né? Tem o livre-arbítrio de cada um, alguém pode desistir, alguém pode voltar mais cedo para o plano espiritual, alguém, enfim, tem tanta coisa que pode acontecer, né? Então, ele tem que ser realmente planejado. A questão 330A, quer dizer, uma derivação da primeira, a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Seguramente que é assim, mas não tem dúvida. Então, o espírito só aprende de verdade reencarnando. É parte do processo, é uma lei. Foi criado como espírito, chegou ao nível de espírito, um ser inteligente, então ele tem que ser submetido ao processo da reencarnação, para que ele possa aprender. É uma lei, ninguém foge disso. Não tem jeito. Eu nunca mais quero reencarnar. Não existe isso. O que existe pode ser uma demora, uma resistência e às vezes até desistência. Uma vez reencarnado, desiste. Mas que ele vai passar por isso, todo e qualquer ser humano vai passar. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Olha só a resposta. Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem.
Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. De novo, qualquer dia vocês vão mandar uma mensagem para mim, não me fala mais isso, mas eu vou continuar falando. Depende, é muito importante a gente ter em mente a escala espírita. Nós estamos falando de espírito de todos os níveis aqui. Em algum momento a gente dá uma resposta, quer dizer, os espíritos dão uma resposta baseada numa categoria de espíritos, num nível de espíritos, em termos evolutivos, né? Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. E o medo de reencarnar? Aqui a gente tem medo de morrer. E lá, para reencarnar? Nossa, então tem espírito que acha que não vai reencarnar mais porque ele se associou a um espírito que garantiu para ele, falou, você não vai reencarnar, eu não vou deixar, eu protejo você. Está sendo enganado, porque ninguém tem essa autoridade. Precisou reencarnar, reencarna. Não tem jeito. E é uma necessidade realmente. Então tem aqueles que não pensam nisso, aqueles que não compreendem isso é a reencarnação, né? Porque depende muito da natureza deles. Tá bom? A 332 fala, o espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação. Ou seja, ele está lá no plano espiritual e ele fala, chega, eu preciso reencarnar, quero ir lá agora. E pronto. Acha um jeitinho e reencarna. Ou então, não. Estão me dizendo que eu vou reencarnar, já fiz o planejamento, mas não quero. Eu não vou só daqui 50 anos da Terra, né? Sempre a Terra que é a referência, no nosso caso, em termos de tempo, porque no plano espiritual, tempo é outro assunto, né? Então, ele pode antecipar ou retardar o momento de reencarnar? Ele fala, pode abreviá-la, solicitando por suas preces, e pode também retardá-lo se recuar ante a prova. Aqueles que já leram o livro Memórias de um Suicida, o autor do livro vai chegando no final, a gente nota o medo dele de reencarnar e o quanto ele está postergando essa oportunidade. Eu não sei se ele já reencarnou ou não, porque de lá para cá não teve um outro livro desse espírito, né? Mas durante o livro, até o final, ele não reencarna e não quer reencarnar. Ele está atrasando, está recuando ante a prova. E ele percebe, quem já leu o livro vai se lembrar disso, que as pessoas olhavam para ele meio assim, meio de rabo de olho, porque ele não percebiam que ele estava fugindo do compromisso. De medo. Tem citações em outras obras, como de André Luiz, de um espírito que lá no plano espiritual, ele era um dirigente de uma colônia, aliás, de um posto associado a uma colônia espiritual. E ele tinha medo. Ele fazia 80 anos que ele estava como responsável lá, ele estava vivendo no plano espiritual, tudo. Ele tinha medo de reencarnar. Então, depende da situação, a pessoa tem medo mesmo, porque não é fácil. Alguém acha que a vida é fácil aqui? Pode ser um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil que dos outros, mas claro, comparado a muita gente mesmo, e vocês vão concordar comigo, a nossa reencarnação aqui, essa experiência nossa, é um passeio praticamente, né? E o que às vezes é até ruim, porque quando a gente não tem uma dor de barriga, a gente nem lembra de Deus, mas tem uma dor de barriga, ai meu Deus, me ajuda a tirar essa dor. Então a melhor forma de se lembrar mesmo da espiritualidade superior, de Jesus, de Deus, é sofrer. Então, a gente é amaciado, né? Quando a gente tem essa oportunidade da dor. Então, porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Ah, precisa ir no dentista. Não, eu tenho medo daquela maquininha. Mas você precisa para resolver isso. Não, eu convivo com a minha dor, mas eu não vou no dentista. Ah, eu tenho um problema aí, eu preciso de tomar remédio regularmente, 2 vezes por dia, durante muito tempo, muitos meses. Ah, mas eu não gosto de tomar remédio, não quero, eu prefiro arriscar e pronto. Então, é mais ou menos isso.
o espírito se sente assim, ele prefere passar por algumas experiências do que exatamente reencarnar. A questão 333, antes de entrar nela, volto a reforçar. Por favor, vocês levantem a mão, não, levantem não, abram o microfone e falem, tá bom? Enquanto isso, ou todo mundo saiu da sala, né? Mas eu continuo aqui. A questão 333, se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, então entenda essa pergunta, lá no plano espiritual, ele está feliz da vida, está lá, não está reencarnado, ele está lá no plano espiritual, e não tivesse ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? É mais ou menos assim, eu estou aposentado, não faço mais nada, meu salário chega no banco todo mês, eu não quero saber de nada, é jogar dominó, não fazer mais nada, já trabalhei muito, então estou feliz. Né? Então, aí os espíritos dizem, não indefinidamente. Né? Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Olha, ele próprio vai se cansar daquilo e vai perceber, fala, puxa, eu preciso dar um passo para frente. Né? Não é que nem um emprego que a gente fala, não, eu não quero nem promoção, porque eu estou tão feliz aqui, ninguém me perturba, eu ganho pouco, mas também eu não tenho, eu chego no horário certo em casa, enfim, tem um conjunto de coisas que eu não quero promoção. Né? Então, cedo ou tarde, o espírito sente necessidade de avançar, indiferentemente desse exemplo que eu dei do trabalho, né, do emprego. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. É uma regra, é uma lei. Nós temos que nos elevar. Não tem jeito. Você pega o espírito mais atrasado do mundo, qualquer um, seja encarnado ou desencarnado, é aquele realmente que aquele fala assim, esse não vai dar para a gente, mas vai. Cedo ou tarde, ele vai acordar, despertar, e vai ver, e pior, ele vai ficar muito, muito arrependido de não ter despertado para isso antes, de ter perdido tanto tempo. A questão 334, Kardec pergunta, a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Quer dizer, do mesmo jeito que de nascer, é uma loteria, vem um corpo, vem um corpo bonito. Não quero aquilo, quero aquele outro que é mais bonito. Nossa, vai ser alto, bonito, esbelto, vai atrair toda a atenção, eu vou ficar, nossa, para mim é aquele lá. Né? Acabei de ver esse, então é esse que eu quero. Já estou prevendo que aquele bebê, aquelas células que estão se agrupando, vai ser, nossa, vai abafar. Né? Então eu quero aquele. É assim? Ou não? Vamos trabalhar isso, vamos desenvolver aquele corpo para que possa melhor me ajudar no meu crescimento espiritual. Aí a resposta é exatamente isso. O espírito é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para se encarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe ver com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Ou seja, durante o planejamento reencarnatório, é decidido que tipo de espírito que ele vai ser. Eu não me lembro de que personagem que era, de que livro que era, mas uma mulher, um espírito muito elevado, viria assim com muita beleza, porque era meio que, para ela não afetaria muito, porque ela já estava num patamar que ela não estaria assim, não seria tentada, né, por ter tanta condição de beleza. Então ela pediu para que ela viesse manca, que ela puxasse, tivesse uma dificuldade com uma das pernas, né, que era uma forma de ela quebrar um pouco a atração que ela exerceria sobre as pessoas. Então, quando a gente vai para Sócrates, se alguém viu alguma figura dele, que normalmente é uma escultura, nossa, ele era baixinho,
meio barrigudo assim, careca, um narigão assim, batatão, né? Ele não era bonito, mas ele poderia vir bonito, mas ele preferiu vir daquele jeito, justamente porque o conhecimento dele, os valores dele, se sobressairiam à beleza física. Ele não queria distração, ele veio aqui com objetivo e não quis saber. Não quero beleza, não, vou daquele jeito que foi retratado aqui nas esculturas, né? Que a gente tem conhecimento. Então veio lá Sócrates, que não era nada, nenhum galã de Hollywood, né? A questão 305, o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Ou seja, é só isso que importa? É só a prova? Não está desassociado do corpo? Aí os espíritos falam, ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Depende de quem? Daquele grupo de espíritos que está estudando a reencarnação dele, está planejando a reencarnação dele. São pessoas muito mais capacitadas para poderem interferir ou aconselhar, né, para que essa encarnação seja vitoriosa. Olha só, então, que ninguém ache que a vida é pesadíssima, né? Pode falar, Kátia. Eu tenho uma pergunta, porque, Luiz, tudo bem que... Está muito baixinho, Kátia. Esqueci de colocar o microfone perto de mim, é por isso. Desculpa. Não, tá bom. Você falava longe, eu falei, nossa, ela deve estar no plano espiritual. Vamos lá. Não, então, porque a gente está conversando sobre o direito de escolher o corpo, né? Mas olha só, se a gente tem compromissos e resgates, né? Compromissos, resgates, afeições com outros espíritos que vão facilitar a nossa chegada a essa vida, nós vamos, então, carregar a herança genética dos nossos pais. Se a gente quer encarnar com aqueles espíritos, porque a gente tem muita afinidade, porque tem muito amor envolvido, ou porque existe um resgate a ser feito, a gente tem que aceitar o DNA que vem daqueles seres que vão nos trazer a vida. Então, como é que é isso? Porque eu não estou bem escolhendo o corpo, né? Eu estou herdando dos meus amados pais. E então... Olha, isso é relativo, porque você imagine uma situação assim, você vai fazer um bolo, tá? Aí você tem diante de você, no supermercado, uma prateleira com todos os ingredientes, com variações 1000, mas você é uma pessoa que sabe muito bem fazer bolo, tá? Você não é qualquer pessoa. Então, você é uma confeiteira de mão cheia. Aí você vai lá, você pega tudo aquilo lá, tá? E vai e faz o seu bolo. Eu vou lá, tá? Digamos que eu também seja aí não tão bom confeiteiro como você, mas sou. Aí eu vou lá, pego outros ingredientes, tal, lá e faço o bolo à minha maneira, sabe? O que eu quero dizer com isso? O banco genético, ele dá tantas possibilidades, tanta variedade, que o espírito, ele consegue montar a estrutura que ele precisa. Porque ele tem essa capacidade. Porque vem isso junto no perispírito dele, já vem que vai moldar tudo isso. Então, assim, o leque que se abre diante assim, da formação de um corpo em termos genéticos é praticamente infinito. Tanto que você vê filhos, você fala, caramba, olha aquele casal, olha que linda criança aquela. No entanto, olha aquela outra, irmãzinha daquela primeira que a gente está vendo, nossa, dá até dó. Baixinha, feinha, não sei o quê, tal. A gente acha um monte de defeito ali. A herança genética é a mesma, quer dizer, a fonte genética é a mesma. Agora, ali houve
dois casos totalmente diferentes. Aí tem uma terceira, tem uma terceira que é inteligentíssima. Ela teve uma formação do cérebro e tudo, que podia, assim, como é que eu diria? Sabe, manifestar aquele espírito. Então, é isso. Muito... Faz sentido. Não, faz sentido, porque enquanto você explicava, eu me lembrei de outra situação, que é uma família com os filhos todos, eu vou chamar normais, né? Eu não gosto de usar essa palavra, que normal, mas o que eu quero dizer, normais, e um outro filho que vem com a síndrome de Down. Essa é a mesma herança genética, mas ele teve que escolher aquele corpo, aquela situação, para poder resgatar o que quer que seja que ele tivesse que resgatar, né? Enquanto você falou isso, veio esse exemplo, é verdade. Ele conduziu a formação do corpo dele para que fosse isso, que é exatamente isso, nesse último parágrafo aqui, que é a resposta do Espírito. Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Que é isso aí que você acabou de falar como exemplo. Mas, Luiz, ele escolhe ou às vezes também o é imposto? Pode ser imposto. Porque, veja bem, você imagina só, nós temos vamos uma situação hipotética. Você tem um grupo você é responsável por um grupo de crianças que chegou em determinado, tudo mais ou menos a mesma faixa etária. Chegou em determinado momento que você vai mandá-las para a escola, né? Umas vão correndo, arrumam no dia anterior a malinha, a trouxinha e tal, e fazem tudo. Outras, nem tanto. Outras, totalmente rebeldes. As primeiras se manda assim, nossa, vai por conta. A outra, escuta, acorda cedo, é meio preguiçosa, mas gosta, não é boa estudante, mas vai. Aquele último lote, você pega pela orelha e leva para a escola. Você fala, escuta, não tem argumento, você vai e pronto. E ele vai. É mais ou menos isso. Chega um momento que é imposta uma reencarnação, assim como no meio aqui de um mundo que está se desenvolvendo, que está em transição para um mundo melhor, e tem aquele bendito que está empacando, um deles, que são muitos, né? Está empacando o processo de evolução. Sem chance. Se você reencarnar, você vai prejudicar muita gente. E se ficar, vai continuar prejudicando. Então, meu caro, você vai para um outro orbe. Você vai ajudar no desenvolvimento de outro mundo. Porque nesse você está atrapalhando. E o conhecimento que você tem aqui vai ajudar muito aqueles lá. Mas tem um monte de problema moral. E daí? Vai aprender lá. Na dor, no sofrimento, no desconforto. Vai lá, nem que seja para a Idade da Pedra, na Idade Média, daquele mundo, né? Então, vai pela orelha. É mais ou menos isso. Então, tem sim, vai de forma, assim, compulsória. Mas são casos, assim, extremos, né? Porque no meio de uma classe toda, não é todo mundo que é bagunceiro. É aquela faz um barulhão, né? Mas é bem menos do que os bons alunos. Eu gostaria de estar falando com vocês, lembrando, né, que nós, no estado de espírito, no mundo espiritual, nós estamos mais livres da matéria e conseguimos ter uma melhor consciência do que nós precisamos. Então, na hora de escolher o corpo, nós vamos também pensar nisso. O que nós precisamos? É evidente que a gente quer ver todo mundo, né, bonitinho, sarado, e etc., né? Mas muitas vezes não é assim que nós vamos progredir. Então, como a nossa consciência fala muito no plano espiritual, nós vamos escolher realmente o que é melhor para nós. E com a ajuda daqueles espíritos que são responsáveis, né, pela reencarnação e também a ajuda dos nossos próprios amigos. Né? Posso falar? Pode, Marileide. Então, a feiura é um castigo? Não. Não, eu acabei de dar o exemplo de Sócrates, ele pediu. Agora, você imagine, Marileide, você
assim, vem linda e formosa. Vem assim, é a mulher mais bonita do mundo. Não estou falando de valores morais, nada, nada. Vamos dizer também, você vem com todos os valores morais, tudo, mas você é a mulher mais bonita. E aí você mora num lugar onde a lei é do mais forte. É um lugar atrasadíssimo. É um lugar onde as pessoas se matam, onde tudo que é indecência corre lá. E você, bela e formosa, lá no meio. Isso é um castigo, você não concorda? O risco que você vai correr. Então, a beleza ou a feiura são ferramentas de auxílio na evolução. Então, não vamos pensar em feiura ou beleza. Agora você está vendo como esse ingrediente muda um pouquinho as coisas? Né? Então, a gente realmente vem como tem que vir. E a gente negocia isso. É porque, por exemplo, nós conhecemos Angelina Jolie, por exemplo, a atriz, né? É uma mulher belíssima e de um coração, faz muita caridade, faz muita coisa. E também pode existir pessoas que não são belas e não serem pessoas boas, não é? Quer dizer, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. A gente escolhe aquilo que a gente vem fazer, independente de beleza e feiura. Já que você falou na Angelina Jolie, eu vou citar outro exemplo. A Madre Teresa de Calcutá. Comparativamente, não importa quem sejam, a gente só vai pegar assim, a silhueta das duas, a forma, por uma do lado da outra. Uma alta, esbelta, a outra baixinha, tal, meio, né? Então, é exatamente isso. Não tem... prova é o espírito. Vamos pensar no espírito. Isso. Né? Luiz, eu só queria falar, Kátia, porque eu tenho um exemplo, inclusive meu cunhado vai até assistir esse estudo depois que ele tem acompanhado. Eu tenho somente 2 sobrinhos consanguíneos e eu tenho um sobrinho de 6 anos e ele nasceu, quando ele nasceu, a gravidez da minha irmã foi normal e o médico deu 72 horas de vida. Ele nasceu sem uma válvula no coração. Então, assim, foi o desespero para a família, entendeu? Você acabar com aquele recém-nascido nos braços. Eu lembro que eu estava aqui, então foi muito sofrimento para minha irmã, para o meu cunhado, para todo mundo. Ele sobreviveu às 72 horas e eu acho que tanto amor, tanta fé, porque foi tanta corrente de oração que ele viveu até os 6 meses, que seria onde ele poderia fazer a primeira cirurgia reconstrutiva do coração. Então, ele fez isso. Não só nasceu com uma válvula só, mas ele nasceu sem a estrutura muscular do coração. O coração dele nasceu um órgão só, não tinha fibra. Então, eles reconstruíram e ele sobreviveu. Com 18 meses, ele teve uma trombose, ele passou mal. Ele viveu assim, a metade da primeira etapa da vida dele foi em hospital. Minha irmã vivia levando para o hospital. Com 18 meses, ele teve uma trombose e teve que ter a perninha amputada. E ele tem a síndrome de Down. Já foram feitos vários exames para ver realmente o que ele tem. Até hoje, médico nenhum diagnosticou ele com uma coisa específica. Então, assim, é o amor, todo o amor da família. E ele é um espírito de luz, assim, tão iluminado, que onde ele chega, o Marcos está aqui até balançando a cabeça, porque ele sempre fala que é o anjinho da família. É meu anjo. É impressionante. É impressionante onde isso. Chega a energia dele, assim, você vê, ele irradia. Então, Impressionante. assim, e a minha irmã teve... Eu conheci minha irmã, eu criei a minha irmã. Ela, como adolescente, eu jamais imaginaria que ela fosse conseguir vencer essa missão. Eu e a minha outra irmã, a gente fala, às vezes a gente fala, gente, será? Eu não sei se eu teria força. Mas a minha irmã, ela é enfermeira, ela fez... E por acaso, ela fez fonoaudiologia, aí não terminou, aí depois acabou fazendo enfermagem, nunca exerceu. Mas ele tem 6 anos, ele deve ter passado 50%, 60% da vida dele dentro de um hospital, precisando de... Ela sempre cuidou dele, ela foi a enfermeira particular dele. Não foi por acaso, Inês. Sim, você falou então, por acaso, assim, não foi por acaso. O que para muita gente parece ser uma tragédia é uma bênção na nossa família. E cada dia que a gente tem com ele, igual falou, cada dia que eu acordo, que eu tenho ele do meu lado,
é uma bênção, é uma dádiva, e ela agradece a Deus todos os dias que ela tem essa criança na vida dela, porque hoje ela é a pessoa que ela é, graças ao Gustavo. E então, assim, e não tem, o meu cunhado, eles são normal, assim, um casal normal, não existe a não ser uma genética bem mais no Posso passado. pegar um gancho na tua história? Pegar um gancho na tua história. Porque quando você diz que ela... então, ele nasceu com síndrome de Down, né? Ela também teve que ser contactada, né? Ela teve que aceitar. Ela não teve diagnóstico, ele não foi diagnosticado com síndrome de Down. Não, Inês, no mundo espiritual, antes dele nascer... Não, com certeza. Pois é. Então, quando você diz assim, por acaso ela se formou em enfermagem, não exerceu, não foi por acaso, era já ela se preparando para esse filho que viria, que iria precisar dessa a fono que ela fez e não exerceu, tudo ela ajuda ele com a fala, tudo foi assim, impressionante. Uma pré-preparação. E assim, talvez aquelas 72 horas teriam sido 72 horas se ele tivesse nascido em uma família que tivesse simplesmente entregado na hora que o médico falou, 72 anos, então não tem nada a se fazer, entendeu? Mas foi muito amor, foi muito assim, tudo certinho, né? Esse é um belo exemplo. É muito assim, e ele é muito iluminado. E meu cunhado mais ainda, minha irmã mais ainda, eu tiro o chapéu, sempre, eles são assim, seres que eu tenho o privilégio de ter na minha vida. Verinha, você quer falar uma coisa? Como é importante, né, gente, a doutrina espírita nas nossas vidas, porque a gente, estudando qualquer tema da doutrina, a gente começa a refletir, né, vamos pegar esse tema agora, né, que a gente está estudando. Então, quando a gente vê agora uma pessoa bonita, né, ou uma pessoa feia, ou uma pessoa com problema, né, que ela vem com algum defeito físico, que não é nem bem esse nome que a gente deveria utilizar, né? Mas a gente olha essa pessoa já com outros olhos, né? O que o feio realmente representa, né? Pensando bem, né, gente? Qual é a diferença entre o feio e o bonito? É só um instrumento para aquele espírito crescer, né? É um instrumento para que ele possa utilizar para o crescimento dele. E ele tinha que vir feio, ou tinha que vir bonito, né? Porque se a Angelina Jolie não fosse bonita, talvez ela não tivesse condições de adotar tantas crianças ali quando ela adotou e de ajudar outras, né? Pela sua beleza e pela sua capacidade de ser uma artista, ela é conhecida no mundo todo, né? Ela passa a ser um exemplo, né? E vamos pegar a Madre Teresa, então, ela é feia, né? Mas se você colocar as duas juntas, você não vai... Quem é mais bonita? Você não vai falar que, né, uma é feia, uma é bonita. As duas são lindas, porque o que a gente é dentro transparece fora, mesmo que a gente tenha alguma deficiência, ou seja feia, qualquer outra coisa, né? Então, é isso que eu gosto de estar estudando, sabe? A doutrina dos espíritos, porque ela nos faz pensar muito. E se nós ficarmos aqui, gente, nesse assunto, nós vamos além disso. Falando sobre a necessidade da reencarnação, agora, realmente é uma lei. Nós temos que reencarnar para que a gente possa aprender tudo isso que nós estamos aprendendo, né? Foi falado no começo que a reencarnação é uma necessidade e tal, né? E que a vida, com que olhos a gente olha, né? Vamos olhar as nossas vidas, as nossas, foi isso que o Bicho colocou. Então, nós não podemos reclamar, né? Porque nós não sofremos tanto. Mas, gente, eu fico pensando assim, no momento em que nós temos que mudar alguma coisa em nós, né? Porque a doutrina nos faz buscar o eu para que eu possa transformar, né, aquilo que não é legal, ou ainda buscar as coisas boas para que eu possa realçar. Mas no momento em que a gente encontra as coisas ruins, né,
ruins, aquilo que a gente ainda não cresceu, aquilo que a gente ainda não entende, né? Olha, gente, como é difícil. Como é difícil você deixar hábitos milenares. Então, a vida ela passa a ser difícil, mesmo que a gente tenha conforto dentro de casa, a gente tenha amigos, tenha tudo, mas quando você olha para dentro de si e busca a transformação, é muito difícil, porque aí dói muito, né? Dói muito. Você dia a dia quer mudar, mas uma vez ou outra você cai, né? Essa queda não nos faz bem, né? Então, a reencarnação ela é muito necessária. Nós temos que agradecer porque nós temos a oportunidade de estarmos num lugar bom, né? Inclusive o planeta, né, cheio de flores e outras coisas, né? E agradecer bastante pelo conforto que nós temos, porque não é fácil. Não, no sentido de você buscar a transformação interior, que é o objetivo da reencarnação, não é fácil. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que uma das transparências aí que a gente viu, né, que a gente passou, falava que para algum espírito pode ser um castigo, né? Porque ele vai passar por dores, vai passar por dificuldades. Então, mas se for passado de forma assim, a aceitar, como o Gustavo, né? O que tem por trás disso? Nós não sabemos, mas o fato é que é visível, pelo que você contou, e o Marcos aí, ele confirmou, ele vê alegria na vida. Quantas pessoas a gente não conhece que o mundo está desabando e ela está feliz da vida, né? Está passando assim, alegria e tudo, né? Ainda nessa questão 335, tem uma derivação dela, e Kardec pergunta: pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Olha que resposta. Se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Ou seja, é melhor parar no planejamento do que depois de tudo encaminhado, ele desistir. Porque aí nós podemos enquadrar isso por comparação, por conclusão, que é um suicídio, uma desistência. Então, ele tem tempo suficiente para poder planejar, para fazer tudo isso, para que depois, quando chega o momento, abraça a coisa lá, a causa e as dificuldades, tudo, e segue adiante, né? A questão 336. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Ou seja, é como se fosse uma prateleira, né, de brinquedo. Tem que vir uma criança lá e pegar aquele brinquedo, porque o brinquedo está pronto ali. É mais ou menos isso. Será que isso dá certo? Aí os espíritos dizem: Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Então, tem um planejamento por trás disso. Então, não nasce um bebê sem alma. E agora? Está prestes a nascer. Oh, você quer reencarnar? E você? Não, também não. Pô, precisamos reencarnar, está lá, a criança está pronta. Não existe isso. Tem que ter todo um processo. Então, nada é fortuito, nada é de graça, nada cai do céu. Tem esse desígnio. Não é uma coisa fortuita, não é uma coisa aleatória. Tem que ter um motivo. Na questão 337, eu não sei se vai dar para passar muito mais disso, a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? É mais ou menos o que a Kátia perguntou aí, né? Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Ah, precisa ir para a escola? Você vai. Pega pela orelha e vai. É mais ou menos isso. Então, quando precisa, vai ser imposto a ele. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir a um corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo,
poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Vocês imaginem um espírito que fez, aprontou de tudo. Aí, tá, tudo bem, eu vou reencarnar. Digamos que sou eu esse espírito. Ah, tá, eu vou, mas poxa, não dá para aliviar aqui, ali. Tá. Fala, olha, para aliviar, você vai ter que reencarnar numa posição de dor branda por muito, muito, muito tempo. Então, passa apertado uma encarnação ou duas, e aí você vai estar bem mais aliviado. Que tal? Então, vamos negociar, vamos, é isso. Então, se precisa, a gente vai passar por uma dificuldade maior. Então, é da lei, ação e reação. A questão 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar o mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? De novo, né? É aquele negócio. Imagina, tem 10 espíritos que querem reencarnar. A mãe e o pai, naquela encarnação, vai ter um filho só. Seja adotado, seja consanguíneo, o sanguíneo, né? O que vai ser herdeiro biológico dele, tá? 9 vão sobrar, mas vamos lá. Muitos podem pedir essa encarnação, mas é Deus quem julga em casos assim. Qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina? Então, naquela família lá vai nascer determinado espírito. E quando ele fala Deus, vamos pensar nas leis de Deus. Não é que Deus fica num trono e falando, você aqui vai reencarnar, você não, você isso, você... Não. É as leis dele, as regras que ele fez, que são irretocáveis, que são justas. Então, dentro dessas leis, o espírito vai preencher a missão daquela família, naquele grupo de pessoas, né? A que ele se destina. Mas, como já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Não tem loteria, não tem negociação. E agora, vai você? Não, vai você. Não é assim. A coisa tem que ser realmente de acordo com toda uma situação. Eu acho que dá para falar mais uma questão, essa transparência, e depois a gente parte para outra fase aqui, tá bom? Até às 8 horas a gente vai estar terminando isso aqui. Não, terminando assim, dando um limite, né, para as questões. 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Lembra que a gente estudou isso aí? Quando a gente desencarna, a gente passa por um processo de perturbação, que pode ser de minutos, de horas, de meses, de anos, de séculos, né? Depende do grau, depende de como ele viveu a vida dele. Então, o reflexo da vida material se dá no plano espiritual, quando desencarna. E aí Kardec pergunta, e o contrário? Quando vai reencarnar, também tem a tal da perturbação? Aí os espíritos falam, muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito que dá escravidão, no ensinamento, entra nela. Essa eu tinha me perdido aí nessa. Então, o que acontece? A gente se atrapalha muito, tanto que a gente se esquece, a gente traz os traumas, tudo de vida anterior, traz um monte de coisa, né? Os compromissos e tudo. Então, essa perturbação, muitas vezes, é na vida inteira, né? Então, é um processo muito mais longo, né? A 340, e a última que nós vamos discutir na noite de hoje, o instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante, coisa séria e importante? Olha só, é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Então, não tem festividade na hora de reencarnar, não tem isso. O que ele tem ele está entrando no navio. E ele vai se esquecendo ao longo do tempo, né? Ele se prepara para isso, que ao longo da sua existência é como
nesse navio, ele não sabe se vai enfrentar calmaria, se vai enfrentar tufão, né? Tufão não, é furacão, né, no mar. Furacão, se são ondas enormes, se vai virar o navio. Ele não sabe disso. Então fica aquela... Como o Covid agora. Exatamente, a Verinha lembrou do Covid. A gente, quando no plano espiritual, muito provavelmente, eu diria com uma certeza de 99,9%, que a gente sabe, como espírito, que ia passar por isso. A gente vai reencarnar, né? Entra nessa perturbação de memória, né? Que não se lembra de nada, e encara isso e fala, meu Deus, que coisa, como é que podia acontecer? Nossa, isso já estava planejado. A gente chegaria nesse momento aqui que iria enfrentar uma dificuldade dessa, que o navio ia dar uma balançada aí, né? Então é isso, a gente vai depois para 341, né? Se ninguém tiver nenhuma, tem um comentário muito interessante de Kardec, né? E que depois a gente vai ver. Antes da gente começar nesse, que a gente vai partir para ver se tem perguntas e respostas, para depois a gente entrar nos comentários, né, sobre o que a gente estudou, vamos falar sobre essa próxima palestra, que vai ser na quarta-feira. Olha, tem um pouco a ver, podemos dizer até que tem muito a ver. Sim, Verinha. Pode ser. Às 5 da tarde. Então, tem muito a ver com o que a gente estudou agora. Essa senhora, Célia Diniz, ela é presidente do centro da Casa Espírita lá que Chico Xavier, em São Leopoldo, trabalhava. É o Centro Espírito Luiz Gonzaga, né? Então, ela é a presidente e tal. E ela conhece Chico desde que ela era pequenininha, né? Então, e ela é aquela mãe que teve, que foi citada, representada por uma atriz, no livro As Mães de Chico Xavier, né? E ela é aquela mãe que a babá estava cuidando do filho de 3 anos e o filho caiu da bicicleta, teve um problema numa veia, né, que irrigava o cérebro e tal, e desencarnou aos 3 anos. Então, ela tem uma boa história para contar para a gente. Pode contar detalhes, tudo, apesar de muito de nós já sabermos através do filme, mas vai ser possível ouvir da boca dela. Então, vai ser muito interessante. Então, já fica aí o convite, e eu, além do convite, eu fiz questão de colocar aqui, porque tem a ver com essa nossa, com o nosso estudo dessa noite, tá? A Verinha sempre lembra que é das 5 às 21 horas, ou 5, né, horário nosso aqui, 21 horas do Brasil, tá? Então, para que a gente não chegue atrasado aí, ou chegue depois da palestra, tá? Vai ser no dia 3 de junho, quarta-feira que vem. Então, vamos comentar um pouco a respeito do que a gente do que a gente viu agora. Alguém tem algum comentário? Ou podemos passar para a carta? Fica livre aí a palavra. Tem a mãozinha da Kátia, mas não sei se é da outra. Porque a sua mão ficou da assim, Kátia. ou tem uma pergunta? Eu não sei se ela deixou a mão levantada da outra. Desculpa. Tá. Que bom. Bom, hoje nós vamos ver a nossa carta mediúnica, a importância das preces. Tá? Desculpa, não é que eu sou caipira, né? Então a gente não fala direitinho, né? Então lá no interior de São Paulo. A importância das preces. Tá? E é o espírito Jair, bem entendido, é um desencarnado. Não vamos confundir com nenhum encarnado de nome Jair, tá bom? Ela foi recebida no dia 21 de março de 2020. Tá? Eu coloquei esse quadro aí porque ele era lá de São Leopoldo, lá de perto da casa do Chico Xavier e tal, e uma pessoa mandou para mim isso aí. A foto não está muito boa, mas eu coloquei ali embaixo para a gente ver o que está escrito, né? Deve ter sido obra do Chico, ele que deve ter falado isso aí. Se até as palavras têm força, imagine uma oração. Então, vamos então entrar na carta com
com isso aí na mente, né? Que a força de uma oração, a força de uma prece, tá bom? Então vamos, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, e vamos ver agora a outra aqui, tá bom? Marcos, eu tenho uma observação. Você percebeu que já passou aí para a Verinha, né, o analgésico na boca dela, né? Que ela entrou e falou. Bom, como todos sabem, o nosso grupo, ele reunido, né, os nossos grupos, se reúnem numa tarefa única, mediúnica, que são das cartas mediúnicas. Então, são espíritos que escrevem para a gente. Algumas são, assim, consoladoras, outras são um pouco acima dura, né? Outras são histórias de espíritos que já viveram a experiência e querem compartilhar com a gente, para que a gente não caia também, um dos exemplos é para que a gente não caia nisso, então é uma terapia para eles, né? E esse espírito, que assinou pelo nome de Jair, né? Ele fala da importância das preces. Nós temos também uma outra carta que foi dada de nome, a importância da prece, que é um outro espírito também, e fala, é muito parecido, né? E, inclusive no título, mas essa aí foi colocada como, foi intitulada A Importância das Preces. Então eu vou lendo para vocês e a gente vai fazendo algum comentário assim, né? Então, a vontade de enviar notícias é grande. Agradeço humildemente a oportunidade bendita em poder comunicar e compartilhar as experiências vividas por mim no lado de cá. Então é um espírito falando do plano espiritual. Já a gente percebe que não é um espírito sofredor, é um espírito que já tem uma consciência da realidade espiritual, do que ele está fazendo, de como que ele está vivendo, enfim, ele já é mais esclarecido, né? E aí ele começa a falar do momento que nós vivemos. O momento é de intenso trabalho. Não esqueçam nem por um minuto da importância das preces e dos pensamentos elevados. Ou seja, nós estamos passando por turbulência. O nosso navio, como a gente viu aí, né? Ele está passando por algumas dificuldades. E aí, nada melhor que preces e pensamentos elevados para amenizar o momento que a gente está passando. Muitos ainda estão em estado de choque e muitos não sabem exatamente que não pertencem mais ao corpo físico. Olha só. Então, tem espírito que desencarnou com isso que nem está assim, está totalmente naquilo que a gente viu aí, esse estado assim de perturbação, né? Outros não perceberam que desencarnaram. Então, vivendo aí no mundo dos vivos, assim, tentando compartilhar e não consegue, naturalmente, né? Dói o nosso coração no desejo mais sincero em querer auxiliar os irmãos que ainda estão presos à matéria. Desencarnaram, quer dizer, morreram, mas não desencarnaram, ainda estão presos a esse mundo que a gente está vivendo aqui. Por isso, as preces são de extrema importância para ajudar esses corações perdidos na escuridão. Olha que coisa. Pô, mas prece não é nem material, não é um copo d'água, não é um prato de comida, não é uma roupa, né? Mas ela vale muito mais num estado desse de estar perdido na escuridão do que exatamente um agasalho, né? O plano espiritual trabalha sem cessar. Então ele está dando notícias de lá, do plano espiritual. Somos todos convocados ao trabalho com Jesus, pois é tempo de renovação. Então, a coisa está acontecendo. Estamos entrando num outro patamar, né? Ainda que está começando. Não preocupe o coração e as mentes ao apego material. No tempo necessário e no momento oportuno, tudo voltará à normalidade. Porém, o coração renovado e amparado em Deus e menos apegado à matéria. Lembra da lição que a gente leu aqui? A lição número 18 do Pão Nosso? Falava exatamente sobre isso, sobre esse apego, sobre a importância da matéria ainda para a gente. E quando acontece uma turbulência dessa, a pessoa fica totalmente perdida, porque ela não sabe
como raciocinar em termos do plano espiritual, da vida espiritual, da reencarnação, do que nós estamos fazendo na Terra, daquilo que nós vimos, não sei se dá para falar isso, tá? A desespiritualização, em vez de desencarnação, né? Então sai do plano espiritual e vem para o plano material, né? Orem pelos governantes, orem pelos médicos, orem pelos cientistas. Eles estão sendo intuídos e inspirados a tomarem as melhores decisões. Olha só, então nós estamos num mar de bons pensamentos, de inspirações do alto. O mundo espiritual não está deslocado de nós, está convivendo com a gente, está ajudando a gente, está trazendo para a gente assim, inspirações para que a gente resolva o problema. Somos nós que temos que resolver o problema, não são eles, mas eles nos inspiram por autorização de Jesus, por autorização das leis de Deus. Agora, olha só o que a gente estava conversando sobre, um pouco antes de começar, sobre as cidades aqui estar entrando na barbárie, no caos, na violência. Porém, existe medo, ódio, revolta e emanações mentais contrárias que turvam muitas vezes as inspirações divinas. Como é que a gente vai receber essas inspirações do alto se a gente mescla conosco essas emanações mentais contrárias, né? Então, por isso a importância da prece. E aí é disso que ele fala, né? Que é isso que está embutido nessa mensagem. O planeta passa por um momento de regeneração. Quando dizemos que são chegados os tempos de renovar o espírito e elevar a moral, é porque não haverá mais tempo. Não dá mais. Chegou, basta. Temos que realmente mudar. Não tem mais jeito. Por isso que a gente viu nessa lição, nas lições que a gente viu aí, que a gente reencarna e vem com um propósito. Então, vamos atender esse propósito. E se está atrapalhando, não dá mais. A gente não vai ficar aqui. A renovação já começou. Onde estarão, então, os corações e as mentes de cada um de vocês? Onde é que vai estar isso, né? Ah, meus amigos, que alegria e satisfação temos de reencontrá-los. Olha só, vira e mexe tem uma carta de reencontro. Nós somos os mesmos. A gente está se reencontrando, ainda que ele está lá no plano espiritual e nós aqui. Mas nós estamos ligados por uma doutrina, por um conhecimento que faz com que a gente se ligue. Olha aí, a gente está interagindo, né, com eles. Estamos aí entrelaçados. Corações unidos que caminham juntos pelo Evangelho. Que esses dias lhes sirvam de análise, resguardo e avaliação íntima. Interessante, hoje minha esposa e eu estamos falando exatamente disso. Da importância desse momento da gente tranquilizar os pensamentos, olhar para dentro, sabe? Internalizar isso que nós estamos aí aprendendo para poder aplicar, para poder viver, poder vivenciar. Não demorem a perdoar, não demorem em desapegar. A maior dor do lado de cá é a dor do arrependimento de não ter trabalhado mais, amado mais e servido mais. Olha, eu lembro, vou dar um exemplo, porque eu ainda não me arrependia porque eu não cheguei lá, mas sei lá, pode ser que chegue lá e fale, meu Deus, o que eu podia ter feito e não fiz? Eu me lembro, vou confessar para vocês agora, uma coisa que aconteceu aos 15 anos de idade. Meu pai desencarnou. E eu, aos 15 anos, eu me achava um homem. E homem não pode beijar outro homem. Onde já se viu? Eu parei de beijar meu pai. Conclusão, ele desencarnou, naquela época eu tinha 15 anos, e eu fiquei com arrependimento de não ter beijado mais ele. É um tipo de arrependimento. É pouco, é muito, é grande, é pequeno, não importa. Agora imaginem a gente retornar para o plano espiritual, olhar para trás e falar, caramba, quantas oportunidades eu perdi.
Deve ser muito mais do que deixar de beijar o pai, né? Então, quando tem oportunidade, vamos fazer isso que ele está falando aí, ó. A maior dor do lado de cá é a dor do arrependimento de não ter trabalhado mais, amado mais, servido mais. Aqui retomamos e ampliamos a nossa consciência. Revivemos os nossos erros e faltas. E o anseio de uma nova chance são tantas vezes desperdiçados por nós. Tem uma carta que foi escrita recentemente, foi a última que os médiuns, um dos médiuns aí mandou. Ela começa, o título acho que é aí, se eu não me engano, falhei 2 vezes. Ele conta as vezes que ele falhou. Ele pediu para retornar, ele teve as condições para poder ter uma reencarnação triunfante e ele falhou. Então ele conta tudo, mas vamos deixar isso para a próxima. Quem sabe na próxima, né? A gente leia ela. Então, quando a gente tem consciência, amplia tudo aquilo, revivemos os erros e tudo isso. Alegrem os corações por caminhar com Jesus. Agora é a palavra de incentivo, a motivadora palavra, né? Elevem o pensamento em preces sinceras. Prece é aquela que a gente fecha os olhos e imagina Jesus do nosso lado, mas com a certeza de que ele vai ouvir aquilo da gente. E se ele não vai resolver o nosso problema, ele vai nos dar a consciência, a paz, a tranquilidade para a gente resolver os próprios problemas, que é nosso, né? Sejam fortes, sejam bons e continuem a estudar, preparar e praticar a caridade aonde quer que vão. Usem das palavras para consolar os mais aflitos, usem das cartas para consolar os corações. Essas cartas, pelo menos isso a gente está fazendo, está divulgando as cartas que eles estão falando, para consolar os corações. Usem da tecnologia que lhes foi dada para divulgar a obra do Criador. Olha como é atual essa carta. Ela é de março, mas como ela é atual do ponto de vista tecnológico, é o que nós estamos fazendo agora. Pode ver. Estamos espalhados aí, mas juntos, né? Não parem, trabalhem e orem. Sejam voluntários e testemunho de Jesus, onde quer que passem. Fiquem com Ele e que Deus os abençoe muito. Do irmão e amigo Jair. Que bonito, né? Muito lindo, muito lindo. Maravilhoso. Então, ao mesmo tempo, é um aviso, né? Mas, ao mesmo tempo, é motivador. E também, ao mesmo tempo, fala, escuta, vocês estão trabalhando aí, mas nós estamos trabalhando muito aqui. E, realmente, eles estão trabalhando demais lá. Não é a primeira vez que eles falam. Está sendo convocado quem levantou da cama em que está sendo atendido, da cama do hospital, já vem cá, precisamos de você. Porque está desencarnando gente adoidado, mais do que o normal. Porque desencarnar é normal, todo mundo desencarna. Mas tem uma cota normal, né? Um fluxo, né, de retorno para o plano espiritual. Mas está indo muito mais, né, do que a normalidade. Licença, Luiz. Claro. Diferente do que eu pensava, eu achava que nós tínhamos 2 datas, uma para vir, outra para voltar. Será que todas essas pessoas que estão desencarnando por causa do coronavírus, a data seria essa? Olha, você está certa com relação a tanto vir quanto para voltar. Só que não é uma data, é um período. E outra, ela é elástica. Depende da necessidade. A gente já ouviu, tenho certeza que vocês já ouviram, que deram umas 2 ou 3 moratórias para Chico Xavier, dada a importância dele permanecer aqui ainda, porque tinha coisas por fazer. Então, a coisa não é escrita na pedra. Então, tem sim uma data prevista. Não uma data em si, mas um período, né? Um momento, assim. Tanto que Chico Xavier falava, eu vou desencarnar no dia que o país vai estar todo feliz, né? E desencarnou no dia que o Brasil foi campeão mundial de futebol, que é o sonho, que é... Bom, todo mundo é brasileiro, sabe da importância disso. Então, tem sim um retorno, mas você pode abreviar ou você pode estender isso. Se você cuida mal da sua saúde, se você tem uma vida totalmente desregrada, tal,
seguramente que você vai antes do tempo, né? Agora, se você se cuida bem e tal, e você tem uma função que realmente exige que você tenha, nos facilite a permanência, então também. Agora, esses que vieram para retornar através da Covid, pode ser que sim, já está tudo programado. Assim como os cristãos que morreram no circo, eles reencarnaram para desencarnar no circo, né? Então, isso é conhecido da literatura espírita, né? Deu para explicar, Marilei? Sim, obrigada. A gente sempre fica com dúvidas, mas faz parte. Olha, a gente tem que ficar sempre com dúvida, porque senão a gente não analisa as coisas e a gente não aprende mais. Nós somos eternos estudantes e pode esperar. Marileide, eu queria falar alguma coisinha no sentido de talvez ajudar um pouco mais. Olha, você entra na escola, lá no primeiro ano, aprendendo a ler e escrever, né? E você vai na escola até que você... alguns param, né, no meio, né? Então aí acabou o aprendizado e tal. Outros dão continuidade até o final do curso da universidade. E é isso, se você olhar a nossa vida aqui, o nosso mundo, a reencarnação como uma escola, é exatamente isso. Você entra nela para estudar, né, dentro da escola, para o aprendizado. E no momento em que o aprendizado foi dado, ou não dado, né, que você aprendeu ou não, você sai da escola e volta para a sua casa. É mais ou menos isso que ocorre. Só que aí é uma variação, mas essa variação ela não é tão... ela é rara, na verdade ela é rara. Porque existe aí... Você está tão bem na universidade, na escola, você está tão bem, dando de si o melhor, fazendo até o melhor para os outros, ajudando cada um passar no seu ano, que você não vai ser tirado dessa escola no momento que era para ser tirado. Mas isso é muito raro. Tá? Não sei se deu para... Sim, claro, muito obrigada. Muito obrigada. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, porque foi passado para o grupo a palestra da Célia Diniz, essa que vai falar para a gente. Uma coisa muito interessante, ela fala que, nessa palestra, ela fala, olha, aqui é uma escola e a gente vem para tirar um diploma. E ela fala, aqui também é um hospital, que a gente também vem aqui para poder conseguir a alta, né? O certificado de alta, um documento que permite que a gente saia do hospital. É um manicômio, também mesma coisa, quando recebe a alta, tá, mas o hospital e manicômio está ali, né? É para curar a gente, seja mental, seja físico. Então eu falei da escola, falei falei do hospital, né? E aí ela fala assim, só que o diploma é o mesmo. Quando a gente se forma, em vez de a gente receber de forma da vida, ou seja, a gente retorna para o plano espiritual, o nosso certificado, o nosso diploma é a certidão de óbito, né? Quando a gente vai para a penitenciária e tem o alvará de soltura, né, é a certidão de óbito, né? E quando tem, enfim, ela vai falando tudo, é o mesmo documento, né? Ou seja, é o retorno nosso para o plano espiritual. Então, essa palestra é muito interessante de vocês verem. Carol, você pode falar? Você está com a mão levantada? Não, na verdade é só um comentário que essa carta aí, ela me fez refletir um pouco desse assunto aí que a gente está falando, né, da importância da gente fazer o máximo da nossa experiência aqui, porque quando a gente retorna, na verdade a gente não sabe, não temos essa data, né, carimbada na nossa, só sabemos a certidão de nascimento. Só que, pelo menos assim, para mim, né, eu uso meu exemplo, peço licença para usar o meu exemplo pessoal, quando a gente passa por uma situação
de perigo eminente, né, de desencarnar, a gente passa a, pelo menos para mim, né, a coisa que mais martelava na minha cabeça era, meu Deus, se eu voltasse agora, primeiro a gratidão, né, por ninguém ter se machucado, tudo no acidente, mas aquela sensação assim, eu nem fiz, sabe, nem comecei ainda, não me esforcei tanto que eu tinha que ter me esforçado, não melhorei o que eu podia ter melhorado por acomodação, por preguiça. E uma dessas noites aqui, eu acordei e eu estava tendo um dia bem complicado. E eu acordei no meio da madrugada com aquela coisa martelando na minha cabeça, assim, né? Te falta vontade, é a vontade que falta. É a vontade. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí eu acordei, fiquei pensando, refletindo, falei assim, mas... Aí depois eu fui falar, realmente. Porque a solução para essa questão é a força de vontade. Então, por isso que essa doutrina, ela nos ensina, né, nos educa, e essas cartas, igual esse irmão, né, escreveu, a gente tem que entender que do lado de lá, e não são uma nem duas, temos várias cartas dessas que eles relatam, do arrependimento, né, de chegar do lado de lá e perceber, porque lá a gente expande a consciência. Então, o processo da reforma, o processo de melhoria, de orar e vigiar é constante. Então, a gente não tem mais a desculpa do eu não sabia, né, ficar acomodado. E essa semana, essa dura que eu levei, ficou na minha orelha, assim, te falta vontade, te falta vontade. E tantas vezes a gente fica pedindo as respostas, né, o auxílio, a elucidação, mas a resposta também já está dentro de nós. E essa carta, ele fala o quão agitado a gente está e não silencia a mente, não ora, né? Não sabemos pedir às vezes, não sabemos ter resignação. Então, assim, essas cartas realmente têm me ensinado muito. E... Sabe que a gente tem uma vaidade embutida, né? Não, a gente, isso é normal. O que pode diferenciar são os níveis de vaidade que a gente tem. E não estamos falando desse grupo aqui, não estamos falando da humanidade, né, como um todo. Então, tem aquela que vai de 0, que é difícil, né, até o 100%, né? Então, e normalmente, para preencher a nossa vaidade, a gente gosta muito mais de elogio, gosta muito mais de receber assim uma palavra animadora, de conforto, misturado com elogio e tal. E quando, na verdade, um amigo chega para a gente e fala alguma coisa que a gente precisa ouvir, a gente imediatamente vê que, pô, mas esse cara, ele não está certo, imagina. Como é que ele pode falar uma coisa dessa de mim, né? Então, nós temos uma reação normalmente assim. O que essa carta fala é mais ou menos isso. Fere um pouquinho a vaidade da gente, né? Mas ele está totalmente certo e está agindo como um verdadeiro amigo. Porque fica enchendo a nossa bola, nosso ego, né? Enaltecendo qualidades que a gente nem tem, né? Isso tem interesse por trás. O interesse desse amigo é falar, olha, vamos para frente. Vamos realmente pensar que o que conta não são os valores materiais. Muitas vezes a gente fala assim, não, quando eu me aposentar, aí eu vou poder me dedicar à doutrina espírita, né? Aí sim, Carol, entra no campo que você falou. Perdi bastante tempo, né? Podia ter feito. E dá para fazer um pouquinho de cada, né? Dá para até trabalhar muito, dá para enriquecer muito, dá para passear muito, dá para fazer muita coisa muito, né? Mas também dá para fazer muita coisa, ainda que devagarinho, um pouquinho, assim, mas entremeado na vida da gente. Então, quando alguém, numa carta dessa, fala isso, pode ter certeza que é para ajudar. E a amorosidade deles, né, Luiz? A maneira de falar e de colocar assim como, né, tipo, olha, a gente dá uma durinha aqui, mas é para o seu bem, sabe? É para o seu bem. Mas essa é fantástica. Essa doutrina é maravilhosa também nesse aspecto. Também. Olha só, porque ninguém mais tem dúvida disso aí. Ninguém mais tem dúvida do que nós estamos fazendo aqui. O que eu tenho dúvida é que temos 4 minutos aqui e nós vamos ver agora quem que gostaria de fazer a prece de encerramento. Eu posso fazer, Luiz.
Por favor, Cátia. 4 minutos, né? 3. Não, mas pode. É que eu sou o dono do cronômetro aqui, né? Então, por isso que eu tenho essa liberdade de falar. Aqui eu, né, mando prender, mando soltar com relação ao tempo, tá bom? Então tá. Né, Pani? Então tá. Então vamos respirar fundo, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus Cristo, agradecendo por mais essa noite de estudo, uma reunião tão produtiva, tão bom entre nós, amigos, discutir os assuntos do Evangelho, a doutrina espírita, que tanto nos ensina. Que todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados, possam levar do ensinamento dessa noite aquilo que precisavam ouvir. Agradecemos ao Mestre pelos irmãos superiores presentes que coordenam as nossas reuniões, trazendo os irmãos necessitados para aprender juntamente conosco, estudando. Ó Mestre, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por nossos empregos, pelas nossas famílias, pelos nossos amores. Te pedimos, ó Jesus Cristo, que tenha misericórdia de nós, nos concedendo a cura o mais rápido possível dessa pandemia, mas principalmente a cura dos nossos corações, que tanto pecam. Te pedimos pela nossa pátria-mãe, Brasil, que passa por momentos tão turbulentos. Acalme o coração de todos. E aqui, a pátria que elegemos como residência, a pátria que nos aconchega, que nos oferece o solo, a casa, o emprego. Quanta dor, meu Deus, quanta dor. Ó Jesus amado, que a paz, a tua paz, possa ser sentida em todos os corações. É tanto o sofrimento. Senhor, dai-nos as forças que precisamos para continuar marchando em direção ao progresso espiritual. Que saibamos ter a palavra que acalma o coração daqueles que tanto sofrem nesse momento. Não queremos brigas, não queremos discussões, mas sim que possamos ser instrumentos da tua paz, do teu amor, com uma palavra de conforto que toque os corações desses seres que estão nesse momento tão perturbados com tudo que se passa nesse país. Que nós possamos ajudar de alguma maneira, Senhor. Nos apresente, meu Deus, a chance de ajudar, a oportunidade de ajudar. Que nós saibamos identificá-la e que, quando aquele irmão necessitado, angustiado, sofrendo, vier ao nosso encontro, que nós tenhamos aquela palavra, a tua palavra, de conforto, para acalmar o coração. Acalma, Senhor, os nossos corações. Acalma, Senhor, os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite.
Fiquem com Deus. Boa noite. Linda prece, Kátia. Parabéns. Linda prece. Ficou gravada a prece. Muito Obrigada, linda. Marileide. Fiquem com Beijo. Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.